nós gostaríamos de fazer uma observação rápida em torno da questão mediúnica, que às vezes não é mais amplamente compreendida. Muitos dizem: eu não sou médium, não sinto nada, não vejo, não ouço, mas nós gostaríamos de dar um enfoque diferente à questão mediúnica. Porque nós temos entendido de maneira limitada que faculdade mediúnica é apenas para que possamos lidar com os desencarnados. E estamos equivocados. Faculdade mediúnica não é apenas para que nós saibamos lidar com os espíritos fora do corpo. Desenvolver mediunidade significa desenvolver sensibilidade. Significa desenvolver percepção psíquica. Significa fazer crescer o espírito. Mediunidade não é apenas para psicografar, não é apenas para incorporar, não é apenas para ouvir os habitantes do mundo espiritual, não é apenas para ceder recursos à materialização dos espíritos, à sua manifestação nesse ou naquele campo. Desenvolver faculdade mediúnica é desenvolver um sentido natural. Assim como nós, ao longo dos milênios, temos desenvolvido percepções físicas, os sentidos físicos, como, por exemplo, o sentido da visão, o sentido da audição, o sentido do tato, o primeiro de todos os sentidos, o sentido da gustação, do olfato, etc. Na mediunidade, no desenvolvimento da sensibilidade, nós estamos sendo convidados pelas leis naturais, pelas leis da vida, nós estamos sendo chamados a desenvolver as nossas percepções ou ampliar o desenvolvimento de nossas percepções psíquicas. Repetindo, não apenas para lidar com os desencarnados, mas para que nós possamos também aprender a lidar melhor com nós mesmos, para que nós possamos aprender a lidar melhor com o próximo, para que nós possamos aprender ainda a lidar melhor com a própria vida. Ou seja, aprender a lidar, a conviver com os encarnados,
com os espíritos encarnados, com os espíritos que estão neste mesmo plano. Porque às vezes nós achamos que desenvolver faculdade mediúnica seja nos devotarmos especificamente a essa ou aquela faculdade. Eu sou médium psicógrafo. Ah, eu sou médium de cura. Outro diz, ah, eu sou médium psicofônico. Outro diz assim, eu sou médium de pressentimento. Outro diz, eu sou médium de pintura. Vejamos bem. Uma faculdade mediúnica específica não deixa de ser uma limitação. Vamos citar aqui um exemplo. Chico Xavier, ele se notabilizou por ser médium psicógrafo, por ter recebido, publicado, por ter sido intérprete de mais de 500 obras na atualidade. Quando ele desencarnou, 412. Hoje, mais de 500 obras. Algumas têm sido publicadas após a sua desencarnação, em 2002, porquanto ele deixou muito material inédito. Ele deixou muito trabalho no campo da psicografia, como também no da psicofonia, muito material inédito. Esse material está sendo reunido devagar e vem sendo publicado. Hoje, mais de 500 títulos. Ele se notabilizou como médium psicógrafo, mas ele também atuava como médium psicofônico. E ele não era menos médium psicofônico do que médium psicógrafo. As obras mediúnicas, devidas à sua psicofonia ou incorporação, são obras extraordinárias, instruções psicofônicas, falando a terra. Mas ele também trabalhava como médium de efeitos físicos. Chico Xavier foi um extraordinário médium de efeitos físicos. Além de ter sido um extraordinário médium de efeitos intelectuais, ele também foi extraordinário médium de efeitos físicos. Porque, por seu intermédio, os espíritos se materializavam. Em Pedro Leopoldo, no final da década de 40, começo da década de 50, os espíritos se materializavam de corpo inteiro. As materializações eram luminosas. O ambiente ficava iluminado. Posteriormente, essas sessões, por orientação de Emmanuel, foram suspensas, porque os fenômenos já começavam a atrair a atenção da imprensa sensacionalista. E Emmanuel considerou que o trabalho de Chico Xavier era o de materializar o pensamento dos espíritos, através dos livros. Mas vejamos bem, o que nós estamos querendo dizer é que Chico Xavier se notabilizou como médium psicógrafo, mas ele foi, sem dúvida, um dos sensitivos, um dos médiuns mais completos da história.
Nós consideramos Chico Xavier na condição de o maior fenômeno mediúnico da história. Claro, nós não estamos aqui colocando no páreo, e nem poderíamos, Jesus Cristo. Jesus Cristo era médio de Deus. Nós estamos nos referindo aos médiuns dos nascidos de mulher. Nós estamos nos referindo aos médiuns humanos. Dos médiuns humanos, nascidos de mulher, entre aspas, sem dúvida, Chico Xavier pode ser considerado o médium mais completo. Porém, vejamos, Chico funcionava sempre e tão somente como intérprete dos espíritos? Não. Ele não funcionava tão somente, unicamente, tão somente, como intérprete dos espíritos. Ele havia desenvolvido, claro, em vidas anteriores, porque ninguém nasce Chico Xavier. A gente se faz, vamos dizer, Chico Xavier, ao longo das múltiplas existências. Não existe privilégio. Chico Xavier nasceu Chico Xavier porque ele se fez. Ao longo de múltiplas existências, Chico Xavier, com muita luta, com muito esforço, com muito trabalho evolutivo, ele se fez Chico Xavier. Mas Chico Xavier, ele desenvolveu a sua sensibilidade, as suas percepções próprias, vamos dizer, anímicas, não propriamente mediúnicas, anímicas. Ele desenvolveu as suas percepções ao nível que, quando ele conversava com uma pessoa e ele conseguia perceber o pensamento da pessoa, não era Emmanuel que estava ali falando com ele: olha, Chico, fulano está pensando nisso ou naquilo. Em absoluto. Ele tinha essa capacidade. Ele percebia, ele mesmo, ele percebia o que a pessoa pudesse estar pensando. Nós tivemos vários exemplos disso em Uberaba, durante o nosso tempo de convivência com ele, durante mais de 25 anos que convivemos com ele. Ele percebia, ele às vezes conversava com a pessoa, era a primeira vez que ele estava conversando com aquela pessoa, e ele chamava a pessoa pelo nome. Não significa que sempre estivesse de plantão ali ao lado dele um espírito falando: Chico, agora é a fulana, ela se chama fulana, viu? Ou é o fulano, ele se chama... Ele tinha percepções. Ele havia desenvolvido a sua sensibilidade a um ponto assim. E muitas histórias interessantes. Por que nós estamos nos referindo a isso? Nós estamos nos referindo a isso porque muita gente pensa assim: mediunidade é para lidar com o morto. Desenvolvimento da mediunidade não é comigo. Esse pensamento é atrasado. Desenvolver mediunidade é desenvolver sensibilidade. Nossa sensibilidade, nossas percepções, não necessariamente para receber espíritos. Quer dizer que se eu for médium eu tenho que receber espíritos? Não necessariamente. Receber espíritos vai ser uma de suas possibilidades. Vai ser uma de suas, mas não a única.
Aliás, quando você faz receber espíritos a única possibilidade da mediunidade, você costuma transformar isso em obsessão. Mas o que nós queremos dizer é o seguinte, é que a mediunidade, o espiritismo, por exemplo, quando nos convida a estudar mediunidade, estudar essa relação com o mundo espiritual, estudar doutrina, porque estudar mediunidade também não pode significar estudar especificamente mediunidade. Estudar especificamente mediunidade. Estudar mediunidade é você estudar a doutrina, conhecer a doutrina como um todo, a codificação, os clássicos da doutrina, as obras que são consideradas equivocadamente subsidiárias, que são as obras da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, mas para nós não são subsidiárias, são obras essenciais, que complementam a codificação. Mas, continuando com as nossas reflexões, por exemplo, quer dizer então que para desenvolver mediunidade, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu preciso fazer? Eu tenho que frequentar uma reunião específica de desenvolvimento mediúnico. Uma vez, nós estávamos lá no Lar Espírita Pedro e Paulo, em Uberaba, e tem muita gente que nos procura e pergunta assim, por favor, Bacelli, aqui tem reunião de desenvolvimento? Eu falei, temos. Ah, mas que dia? Eu falei assim, hoje mesmo nós estamos tendo. Ah, é? Eu posso participar? É claro! Posso participar? Pode! Onde é que está acontecendo essa reunião? Ah lá, ó, aquele pessoal está fazendo a sopa. É uma reunião de desenvolvimento mediúnico. Vai lá fazer a sopa, ajudar a fazer a sopa. A pessoa regala os olhos e acha estranho aquilo. Não é? Acha muito estranho aquilo. Quer dizer que, então, ali é uma reunião toda. Essa questão de desenvolver sensibilidade é uma questão do dia a dia. É uma questão do cotidiano. É uma questão do dia a dia. É na lida com as pessoas, com as nossas tarefas. Isso pode acontecer durante o tempo todo. Nós estamos fazendo um trabalho para o nosso crescimento espiritual. Quando você lê um bom livro, incorporando boas ideias, você está trabalhando as suas percepções. Quando você conversa com alguém e mantém uma conversa de bom nível, também. Quando você está refletindo e pensando numa maneira de ajudar o próximo, ou numa maneira de ajudar um familiar, você também está desenvolvendo as suas percepções. Quando você está cumprindo com o seu dever profissional, de maneira honesta, de maneira consciente, você está desenvolvendo as suas percepções mediúnicas. Porque a gente desenvolve sensibilidade para aprender a lidar com nós mesmos. Como? Aprender a lidar, a nos conhecer melhor. Nós nos submetemos a uma autoanálise. Nós passamos a ter percepções de nós mesmos que antes nós não tínhamos. A gente deixa de reparar só no exterior para começar a mergulhar intimamente. Eu me lembro de uma palestra que o Chico fez lá à sombra do abacateiro em Uberaba. Ele falou assim, olha, tem muita gente que quando descobre o espiritismo,
fica num entusiasmo muito grande. Porque o Espiritismo é uma nova cultura, informações novas, a morte não existe, a vida continua, o mundo dos espíritos, a evolução. Então a pessoa fica entusiasmada, e começa a falar para todo mundo: olha, eu sou espírita. Porque é como se a pessoa tivesse encontrado uma luz muito grande. Aí disse o Chico assim: mas com o tempo, essa luz que nos clareia por fora, começa a nos clarear por dentro. Então o Chico falou assim: vem o desânimo. E ele completou: aí é que é o momento de resistir, não desanimar, porque o Espiritismo é uma doutrina de autoconhecimento à luz do Evangelho. O Espiritismo, ele não nos violenta, ele não comete contra nós nenhuma violenta. É como certa vez ensinou o Chico, o Espiritismo é uma doutrina que não nos pede nada. Mas porque não nos pede nada, nós nos sentimos na obrigação de dar a ela alguma coisa. E o que é essa coisa? Coerência. Coerência. O Espiritismo, por exemplo, não chega perto de você e fala assim: ó, você tem que parar com isso, você está proibido de fazer isso, não faz isso, não come carne, não bebe, não fuma, não namora, não conversa demais, você está proibido disso, proibido daquilo, Não, não há proibição. O Espiritismo nos esclarece, mas à medida que ele nos esclarece, nós mesmos vamos nos impondo determinadas disciplinas. Determinadas disciplinas. Então, o desenvolvimento da mediunidade é para isso também. A gente aprender a lidar melhor com a gente mesmo, pelo desenvolvimento das percepções, da nossa sensibilidade. É o autoconhecimento. Outra coisa, aprender a lidar melhor com o próximo, a lidar melhor com o semelhante. Porque se você desenvolve a sua sensibilidade, você aprende a auscultar melhor o próximo. Isso é muito comum, sabe, entre quem? Com quem? É com as mães. É muito comum com as mães com os filhos. As mães são dotadas de uma intuição com os filhos, que se elas fossem dotadas dessa mesma intuição com as outras pessoas, seriam médios imbatíveis. Mas acontece que elas são dotadas dessa intuição materna. O filho chega, a mãe fala assim: o que foi? Você está diferente? Não, mãe, não é nada. Não, está, eu te conheço. Eu sei, tem alguma coisa te perturbando. Não, mãe, não é nada não. Não, me conta o que é. É isso, não é? Aí a pessoa acaba entregando. Mediunidade também é para isso. Só que não é para a gente aprender a lidar só com filhos. É com as pessoas em geral. E outra coisa, para lidar com a vida, entender. Tem muita gente que diz assim: nossa, que momento difícil nós estamos vivendo no mundo. Onde é que nós vamos parar? O que será que vai acontecer? Tanta coisa acontecendo no Brasil, fora do Brasil. Tanta crise, tanta coisa. Se você desenvolver a sua sensibilidade, você vai ampliar o leque dos seus pensamentos e você vai ver que por detrás disso tudo existe uma finalidade. Uma finalidade de ordem superior e que escapa às pessoas que não pensam, que não refletem. Uma finalidade que transcende os fatos, os acontecimentos, algo que está por detrás disso tudo. As leis divinas estão agindo, as leis divinas estão atuando sobre os homens, sobre a humanidade.
para que os homens possam pensar mais, refletir mais, orar mais, vigiar-se mais, gastar menos, aprender a viver com menos, porque é possível. Como certa vez nos disse Chico lá no Abacateiro, né? Ele disse assim, olha, Jesus na oração do Pai Nosso, ele nos ensinou a pedir o pão de cada dia. Mas acontece que a gente não fica satisfeito com o pão. A gente quer a manteiga também. E é na manteiga que a gente escorrega. De fato, o que é a manteiga? A manteiga já é supérfluo. Supérfluo, já é uma sofisticação. A manteiga, ou a geleia, ou alguma coisa no pão. Então, o que nós queremos da vida, muitas vezes, nós estamos querendo o excesso. E o mundo atual, o tempo atual, está nos ensinando a viver com menos. A viver com menos. Então vejamos, prezados irmãos, o quanto é importante essa questão do desenvolvimento mediúnico. Por exemplo, nós estamos aqui hoje numa sessão à noite, nesta casa, estamos aqui nesta casa, Allan Kardec está fazendo 75 anos, esta reunião aqui aos domingos é uma reunião de desenvolvimento mediúnico. Nós estamos aqui numa reunião de desenvolvimento da nossa sensibilidade. E, por certo, a cada semana nós saímos daqui com novas ideias, com novos pensamentos. Pensamentos que vão começar a trabalhar os nossos outros pensamentos. E como disse Jesus, aquele que tem, mais se lhe dará, e ele terá em abundância. Se você tem um pensamento bom, em cima daquele pensamento bom vem outro. E depois mais outro. E depois mais outro. Aquele que tem, mais se lhe dará. Mas aquele que não tem, até o que ele pensa que tem, lhe será tirado. Porque tem muita gente que está com a mentira, achando que está com a verdade. E isto lhe será tirado com o tempo. Então, prezados irmãos, que Jesus possa nos abençoar nesta presente existência. Vamos agradecer muito aos nossos benfeitores espirituais. Vamos agradecer muito pela oportunidade que nós estamos tendo de conhecer o Espiritismo, que é uma doutrina libertadora, porque, sem dúvida alguma, o conhecimento espírita, sem fanatismo nenhum, o Espiritismo, que é fé raciocinada, é um divisor de águas em nossas vidas. É um divisor de águas em nossas vidas. Basta que nós façamos a seguinte reflexão. Antes de conhecer a doutrina espírita, o que eu era? Onde é que eu estaria agora? E depois que eu conheci, ou estou conhecendo o Espiritismo, eu já avancei alguma coisa. E graças a Deus estou aqui. Deus abençoe esta casa, envolva todos os seus trabalhadores em vibrações de muita paz, de muita alegria e de muita saúde. Muito obrigado. Programa Visão Espírita. Você gostou do programa que assistiu? Inscreva-se em nosso canal, dá um like, compartilha e toca o sininho para ser avisado sempre das nossas novidades aqui no programa Visão Espírita. Obrigado e até a próxima!